Fala Fala galera, tudo galera, bem? Uhul! Bem-vindo à Última Fronteira. Boa noite pessoal, beleza? Bem-vindo à Última Fronteira, eu sou o Leonardo, esse que vos fala, junto com o pastor Alvarez hoje para falar sobre esse projeto que a gente tem para conversar sobre cultura, filosofia, fé, e é isso aí. Cultura, filosofia, fé e verdades. Ou verdade, né? Depende de como você Ou a analisa. verdade. Ou a verdade. Falando um pouco sobre aqui o tema do podcast, toda geração ela possui uma fronteira que foi explorada, seja os mares, os continentes, ou até o espaço, né? E a nossa ideia com o podcast é trazer a última fronteira para vocês, que seria ali a vida espiritual. Cara, a ideia do Última Fronteira é que a gente poder abordar vários assuntos, vários temas extremamente correlacionados. A gente pode falar de cultura, pode falar de nerdices, pode falar de ciência, de filosofia, de sabedoria, conhecimento, Bíblia, cultura pop, apologética, cultura nerd, cultura geek. Teoria da conspiração? Teorias da conspiração, por que não, né? Hoje não são mais nem tantas teorias, é mais a própria conspiração, mas a gente está disposto a abordar todos esses temas. Não ser tão sério, mas também não ser uma brincadeira sem graça. A ideia aqui é a gente abordar temas que verdadeiramente vão fazer sentido para sua vida. Isso, perfeito. E daí a gente vive hoje numa sociedade que tem muita informação, muito excesso de informação. Nossa ideia é parar um pouco a bola, dominar ela e conversar sobre esses assuntos que seriam mais sérios, mas de uma forma mais descontraída também. Minha dica para você é pega um papel, pega um caderno, uma caneta e vá anotando as coisas, porque informação não é conhecimento. Informação é somente informação. Conhecimento é algo muito mais profundo que precisa que você se pare e se dedique. Então, cada episódio, cada momento que você estiver aqui conosco, eu te aconselho que você tenha um papel e uma caneta, porque vai ter muito conteúdo, muito conhecimento e muito além da informação pela informação. Isso, e além da informação, nós queremos trazer esse conhecimento porque hoje em dia as pessoas estão muito perdidas na questão do seu propósito. Hoje é muita informação o tempo todo, a gente está sempre se comparando aos outros, mas a gente nunca para às vezes para pensar e analisar quem que a gente é, pensar qual que é o nosso propósito de vida e realmente o que isso significa. Então esse é um dos pontos que a gente vai trazendo no decorrer dos programas e principalmente vamos falar muito sobre Bíblia, né? Hoje é o tema principal da nossa conversa. Tema polêmico. E aí? Quem escreveu a Bíblia? Foi o ET? Foram os ETs que escreveram? Os Anunnaki? Foi os Anunnakis? Foi o macaco do Darwin que escreveu a Bíblia, né, cara? Ou não? Não foi, cara. A Bíblia, na nossa humilde opinião, ela é o livro mais nerd do mundo. Se você for um pouquinho inteligente, você vai entender isso. E a gente vem conversando muito sobre isso, né, pastor? Sim. Quando que surgiu essa ideia da Bíblia ser o livro mais nerd do mundo? Porque essa é uma indagação que o próprio pastor trouxe, né? A gente que está em contato com ele, a gente ouve muito esse tema. E eu queria entender como é que surgiu essa ideia. Porque assim, ó, por que a Bíblia é o livro mais nerd do mundo? Porque toda cultura nerd, seja ela científica, seja ela cultural, ela parte do pressuposto de conhecimento. Sim. Né, de sabedoria, da ciência, do conhecimento, da velocidade, da física, da matemática, da literatura, da cultura. E como não entender a Bíblia sendo ela criada pelo nerd supremo, né? Deus é o que criou todas as coisas, então ele é o nosso nerd supremo e ele deixa o livro que é o livro mais nerd do mundo. Porque não existe na história nenhum livro tão profundo e completo quanto a Bíblia. Por que você acha que na álgebra existe a Bíblia da álgebra? Ou a Bíblia da venda? Ou a Bíblia do conteúdo? Ou a Bíblia da ciência? É sempre a Bíblia, né? A Bíblia da consultoria. Bíblia. É uma consultoria. A Bíblia é o compilado de tudo que tem de melhor. Porque a Bíblia é o livro mais completo. Existe uma palavra na teologia ou na ciência chamada cosmogonia. O que é a cosmogonia? É o estudo da origem da criação do mundo em todas as culturas. E não existe nenhum outro livro tão alinhado à ciência natural quanto a Bíblia. Nenhum outro livro, seja de origem asiática, de origem grega, de qualquer um, nenhum livro, seja Mahabharata,
o Mahabharata, o Bhagavad Gita, os Upanishads, seja no Alcorão, seja nos sutras budistas, em qualquer um desses livros que existe uma criação, essa criação, nenhuma delas é tão alinhada quanto as escrituras, né? Então a Bíblia, ela passa a ser um lore completo, né? Uma história completa, com princípio, meio e fim, como a gente vê, né, cara? São 40 autores que escreveram a Bíblia em torno de 1.700 anos de diferença entre um e outro, 60 mil referências cruzadas, sim, mais de 60 mil referências, e você olha e você vê uma introdução completa do Gênesis ao Apocalipse, tudo comunica uma história original que converge para Cristo como sendo o personagem principal, nosso protagonista, o nosso, né, protagonista maior, que é Jesus. Eu sei que falar desse tópico e falar de nerdice e tal pode já assustar você no primeiro momento, mas não existe, se você for para a Bíblia e você for fazer pesquisas originais, pensa comigo, eu ouvi isso recentemente, achei muito interessante. Como que pode você não querer ler Bíblia se o homem que por 3 anos e meio falou, ele teve mais impacto que Sócrates, que Platão, que Aristóteles, que qualquer grande pensador criou? Nem Buda, com todo respeito a toda e qualquer religião, nem budismo, nem outra religião, nem o shintoísmo, nenhum outro líder no mundo foi tão influente quanto Cristo na sua divulgação das suas ideias. Porque você vai ter ali Sócrates ensinando por 40 anos para Platão, Platão ensinando por mais uns 50 anos, Aristóteles ali também uns 50 anos. Então, se você juntar todo o pensamento filosófico aristotélico que dá base para a ciência, sim, esses homens tiveram que ter uma construção de pensamento de 140 anos. Jesus em 3 anos e meio criou, revolucionou o mundo e dividiu o mundo entre antes dele e depois dele. Perfeito. Então, se eu fosse você, antes de você sair aí criticando a gente, e você tá livre para criticar, nós não estamos aqui para... For criticar, comenta. Se for para criticar, se for para você ser nosso hater, seja muito bem-vindo. Nós amamos você porque você faz propaganda pra gente de graça. Então, você é bem-vindo nesse programa. Então vem para cá e passa a entender uma coisa. Quando a gente está falando de Bíblia, a gente está falando todo o conhecimento do Ocidente. Todo o conhecimento do Ocidente se fundamenta sobre a palavra de Deus. Seja, ela se fundamenta historicamente sobre o direito romano, sobre a filosofia e educação grega e sobre a cultura religiosa judaico-cristã. Então, se você quer pensar em Ocidente sem Jesus, esquece, você não vai conseguir fazer isso. Então, se assenta na cadeira para aprender um pouquinho, recolhe-se ao aprendizado e entenda, sem Bíblia o mundo não seria o que o mundo é hoje. Perfeito. Ponto. O mundo não seria o que o mundo é hoje. Você pode falar assim, não teria tanta guerra, não teria tanta coisa, mas eu vou te dizer, eu vou usar muito da filosofia do Einstein, né, para pensar. As pessoas, elas não são más, elas só se afastam da luz, né? Quando as pessoas se aproximam da luz, como a própria Bíblia diz, elas são boas. Quando elas se afastam da luz, naturalmente elas são más. Então, quando o mundo se afasta da verdade, o mundo perde completamente seu sentido e propósito, a sua identidade e propósito, quando você se afasta de Deus. Então a ideia central da Bíblia é dizer para você que você tem um princípio, você tem uma origem, essa origem parte de Deus, e Deus criou todas as coisas a partir do poder da sua palavra. E se você pensa sobre isso, só isso já daria um podcast inteiro. Só Gênesis 1:1 já daria um podcast inteiro. Que quando a Bíblia diz que ele haja luz, né? Vamos brincar um pouco com isso, do haja luz. A Bíblia não está falando dessa luz aqui, porque essa luz aqui nada mais é do que um fóton elétrico produzido a partir de água. Ela não é luz, ela é um espectro de luz, espectro de energia. A luz é uma unidade de força que se calcula o tempo. Essa é a luz que o texto fala, né? Quando Deus fala haja luz e houve luz, é uma projeção de força. E essa velocidade de força, essa velocidade de luz, ela se calcula o desdobramento do espaço. É dessa luz que a Bíblia está falando, porque os luminares que vão iluminar a Terra, eles só vão ser construídos no 4º dia. E pera comigo e pensa, Deus faz tudo em ordem crescente e ordenada. Ele cria primeiro as águas, porque sem água o mundo não existe, não acontece nada. Depois ele divide as águas de cima com as águas de baixo.
Depois ele coloca uma porção seca. A ciência da geologia defende essa tese que existia no princípio um único continente chamado Pangeia. Isso não precisa a gente nem entrar em muita discussão, porque é ponto aceito em toda e qualquer ciência geológica. Existia um único continente, e esse único continente era chamado de Pangeia. Dentro desse único continente, a partir daí, Deus começa a construir o mundo que a gente conhece. Ele vai dizer que as plantas, que o mar de a sua criação, nasceram-se os peixes e os grandes seres marinhos. Ele disse para as aves voarem sobre o céu e nasceu toda a variedade de aves que você conhece. Ele disse para a terra produzir relva, flores, frutos, e ela foi extremamente fértil na sua produção. E depois que Deus tinha feito com tudo, ele constrói o homem do pó da terra. A gente poderia avançar em todos esses detalhes. Quando ele constrói o homem do pó da terra, ele separa um jardim e coloca o homem lá. Vamos deixar antes disso. Se você tira um peixe da água, e isso não é um jargão e nem um papo mole, e coloca ele fora do seu ambiente, de onde ele foi gerado, criado e produzido, ele morre. Porque a Bíblia diz que Deus disse que o mar produziria a sua vida, e ele produz a sua relva. Você tira qualquer tipo de ambiente do seu ser criado, do seu ambiente natural, ele morre. Ponto. Você tira a ave e coloca ela em cárcere privado, ela vai perder bastante da sua capacidade de voar, de desenvolvimento. Você recolhe uma flor, ela tem um prazo de vida. Até o fruto que você colhe, ele tem um prazo de vida para que ele possa se desenvolver, para que ele possa... O viço, sabe aquela coloração, aquele brilho que ele tem? Quando ele está maduro e pronto para ser colhido, quando você tira, ele tem um período no qual ele vai permanecer cheio de energia, daqui a pouco essa energia vai acabar. E quando você olha para isso, cara, é impossível você acreditar que isso veio do acaso. Isso veio de uma sopa de nutrientes que recebe um raio, ou que foi uma coisa do além, né? Você precisa muito mais de fé para crer num Big Bang do que para crer numa criação. Perfeito. Né? Vamos brincar com o homem? Isso é bem legal de brincar. Quando você já cortou o seu dedo na folha de caderno, na folha de papel? Dói? Dói e corta, por incrível que pareça. Aí quando você vai lá e você coça o dedo que foi cortado, que cheiro que tem? Ferro. Qual que é o cheiro que tem? Ferro. Nós fomos gerados do pó da terra. Quando você vai para a terra tem minério de ferro. Ou você é daquele que acredita que da terra você tira um vergalhão de ferro? Que aquele que você compra lá no material de construção nasceu assim, sai assim da terra. É só comprar, né? É só comprar. Você vai na terra, perfura e tira um vergalhão inteiro. Não, querido, deixa eu te ensinar. O pessoal vai lá no fundo da terra, ele recolhe minério de ferro, manda esse minério de ferro para uma siderúrgica, essa siderúrgica aquece aquele ferro, igual você vê lá naqueles programas de forja, joga aquele líquido aquecido sobre uma forma e ali nasce uma barra de ferro ou um vergalhão. Isso é ferro. Isso é minério de ferro. Quando você olha... E qual que é o componente maior que tem no ferro? Carbono. O que mais tem dentro de você? Carbono. Sabe aquela tabela periódica que você estudou lá na 7ª série, ou está na 7ª série estudando, que você só vai decorar para refazer prova? Tá tudo composto dentro da terra, dentro de você. Foi o que Deus criou. Com todo respeito aos nossos irmãos da ciência, a ciência ela não cria nada. Ela só descobre como as coisas foram criadas e só descobre como alguns elementos que acontecem. Todos os elementos que a gente utiliza foram criados por Deus na sua criação e nós fazemos uso dele como mordomos em tudo que você tem. Tudo que você olhar ao seu redor agora, meu querido, você que está aqui me assistindo, toda a roupa, toda a textura, todas as cores... tudo foi criado a partir do que Deus criou. Toda a matéria, o arco do seu óculos, a lente do seu óculos, o sapato, o cadarço, aquele plastiquinho que fica na ponta do cadarço, tudo que está ali é componente químico. Tudo que está ali que está disponível na natureza. Tudo que está ali é o que o homem manipula. Tudo que está ali foi o que Deus criou.
E se a gente está falando de Bíblia, a gente está falando de criação, a gente está falando que Deus é o Senhor de todas as coisas. A partir desse pressuposto, tudo o que nós temos, somos e fazemos, tem um dono. E esse dono é Deus, e nós cremos nisso. Então, bem-vindo à Última Fronteira. Você vai aprender muito sobre Bíblia aqui. Isso tudo é só Gênesis 1. Isso tudo Imagina é só... todo o resto. A gente nem começou a falar ainda. É só uma introdução. É só uma introdução. Hein, pastor? Então, a gente vai abordar, né, sobre a Bíblia, esse episódio inteiro. Mas eu queria que a gente voltasse um pouquinho e falar o que define algo como nerd. Porque a gente está trazendo essa pauta da Bíblia ser o livro mais nerd. O que define algo como nerd? Porque na minha infância, eu sempre fui o nerd, né? Sempre fui o nerd, daí, só que tinha que ser, na minha época pelo menos, hoje em dia mudou um pouco, né? Tinha que ser o estudioso, ou às vezes até que sofria bullying. Eu até tinha essa questão de brigar muito, então eu não sofria tanto bullying assim. Mas as tentativas iam muito. E eu sempre fui da igreja também, né? Sempre fui cristão. Então, na minha infância, eu fui muito reprimido quanto a algumas questões de ser nerd. Não podia ter as cartinhas, não podia assistir certas coisas. E meu pai jogou fora meus decks de Pokémon, de Yu-Gi-Oh! Hoje em dia tava valendo um dinheiro isso daí. Mas isso é a percepção mais rasa de ser nerd, né? O que define ser um nerd assim pro senhor? Então, assim, Leonardo. Deixa eu encontrar um jeito certo de falar isso. Porque quando a gente pensa em nerd, muita gente vai lembrar daquele filme lá dos anos 80. A Vingança dos Nerds. Da Vingança dos Nerds. Lambda. O cara de óculos, né, cara? Aquele estereótipo clássico americano, né, cara? O cara de óculos. Desengonçado, cheio de coisa fechada, protetor de caneta no bolso. Clássico dos filmes, que fazia o contraponto do jovem atleta rei do baile, né, de formatura, coisa bem de cinema americano. Então esses contrapontos, assim. Só que tem a música do Seminovos, né, o nerd de ontem é o cara rico de amanhã. O nerd de hoje é o cara rico de amanhã. Então o que essa música é excelente. É excelente, né, cara? O Seminovos aí fez uma música muito legal, falando o nerd de hoje é o cara rico de amanhã. Então, o Vale do Silício hoje é composto por esses nerds, né, cara? Se a gente pegar os caras mais ricos do mundo, são todos nerds. Então, o nerd é uma cultura que vai além do cinema, né? O cinema estereotipou muito a questão de ser nerd, né? Então, quando você pensa em nerdice, ser nerd, ele coloca uma coisa muito limitada até. Né? Aquele cara que é introspectivo, que é desengonçado, que é antissocial, que não se envolve com ninguém. Que às vezes até um subgrupo, né? Exatamente. Uma pessoa mais à margem da sociedade. Que fica ali naquela condição de ser marginalizado no meio dos estereótipos sociais, vamos colocar assim. Ele foge até rejeitado, né? Você não quer ser o nerd. Exatamente. E depois você evolui pro geek, né? Que é o cara mais acessível. E entra a questão, introduz a questão da tecnologia. Uhum. Mas o nerd, cara, eu acredito que é o cara que ele tem um amor e uma paixão por algo de verdade. Assim, né? Eu acredito que o nerd é um refúgio. A nerdice é um refúgio de muita gente. E uma religião de muita gente antes de conhecer a Cristo. Sim. Né? No meu caso, era o meu refúgio. Uhum. Quando, tipo assim, era engraçado, porque onde eu me sentia mais comigo mesmo era lendo história em quadrinho, era estudando personagens de RPG, era dentro deste mundo no qual eu me sentia pleno. Né, cara, estudando. Engraçado que às vezes a pessoa pensa que estudar é só uma matéria da escola. Não. O nerd, ele estuda o personagem da RPG, ele estuda como passar a fase do jogo. Exatamente. Estuda a fala do diretor do filme e tal. Eu lembro, cara, na minha época de criança, né? Pensa, eu nunca cresci, né, cara? Tipo assim, eu cheguei eu tenho a mesma altura desde os 14 anos. Então. Sempre destinado a ser o anão do Senhor dos Anéis. Destinado a ser o anão do Senhor dos Anéis, né, cara? Parrudo e pequeno desde os 14 anos de idade. Então, pensa você lá na minha época, né, cara, que nem eu, pra você ter uma ideia. A gente aprendia a tabuada até o 10, né? Era a regra. Uhum. Na escola básica a gente aprendia a tabuada até o 10 e tinha até uns lapisinhos que vinha com a tabuada, né? Sim. Cara, o meu prazer era fazer tabuada até 30, até 40. Eu disputei e ganhei todos os campeonatos de matemática de tabuada na minha escola, né, cara? Sabe o que a gente ganhava? Era
Cara, o que era aquilo? brochezinho? Era um brochezinho de um tecido verde e amarelo dobrado, passado um alfinete. Eu apanhei no primeiro campeonato de matemática que eu ganhei na escola, né? Cara? Eu apanhei por causa disso. Eu apanhava por ser entendido. Tirava 100 e apanhava, né, cara? Na minha época tinha o BMAP. Daí. Até a Andressa vai lembrar. Era engraçado isso. O meu foi uma foto que penduraram no. Exatamente. Desse cara, meu irmão. Uma foto minha. O meu irmão ganhou um campeonato de poesia da escola, né, cara? Nós pensando, nossa. Aí ia apanhar mesmo. Aí ia apanhar mesmo, né? Mas ele fez uma poesia do Indiana Jones, né, cara? E tal. Apanhar também. Do Indiana Jones? Do Indiana Jones. Lembra como é que foi? Cara, era uma coisa tipo assim, eu queria ser como ele, com chapéu e chicote e tal, desenvolveu, foi muito legal. Imagina pra quem nunca viu o filme. Pra quem nunca viu o filme, né? Sabia que o que influenciou, uma coisa bem do nerd, né, cara? Sabia o que influenciou o Indiana Jones foi o Alan Quarterman, né? Que era anterior até, teve até o livro mais famoso dos contos, As Minas do Rei Salomão. Sim. Então, esse herói, que era o aventureiro escrito em 1848, que influenciou o Indiana Jones que a gente conheceu depois, né, cara? Mas, voltando pra cá, isso aquele minuto nerd, fechando parênteses, quando a gente pensa em nerdice, cara, nerdice é aquilo que você gosta de verdade, cara, aquilo que você se aprofunda, que você conhece. Estudar sobre algo é uma coisa muito nerd, né? Sim, cara. Se aprofundar, descer lá no underground, no subsolo mesmo, conhecer as coisas mais íntimas do seu personagem, né, cara, do que você faz. E aí, por isso que eu digo, cara, que todo cristão torna-se um bom nerd. Todo bom cristão torna-se um bom nerd sem saber. Tem que ser um nerd para ser um bom cristão. Tem que ser um nerd porque você tem que estudar. Você tem que se mergulhar na palavra, você tem que se aprofundar naquilo que você conhece. Você tem que se dedicar ao conhecimento. O conhecimento não vem à toa. E a Bíblia diz, é claro, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quando não quer perecer, conheça. Sabia que esse era um dos textos que mais me dava medo da Bíblia quando era criança? Aí eu nunca quis faltar conhecimento, por isso que eu comecei a estudar a Bíblia. Perecer não deve ser algo bom. Perecer não é alguma coisa interessante, né, cara? E aí você pensa assim, quando a gente fala de nerdice, e que eu digo pra você, o que me fez muito entender Bíblia foi eu já ter lido muita literatura medieval. Sim. Então não era distante a ideia de reino, de rei, né, cara? Essa coisa se tornou muito clara na minha mente, assim. E o entendimento de que, cara, falava de batalha, falava de povos, falava de poder sobrenatural. Cara, ler Bíblia pra mim era quase como ler um livro de RPG, né? Quando eu comecei a ler Bíblia, quando eu me converti por conta do RPG, né? Que eu tive uma experiência espiritual. Então, quando eu comecei a ler Bíblia, eu falei, cara, eu não tô diferente do ambiente, do mundo espiritual que eu conheci. Então, é até uma pauta que a gente pode conversar aqui hoje, mas é como se fosse uma engenharia reversa. O pastor tá lendo algo que foi inspirado pela Bíblia sem saber que foi inspirado pela Bíblia. Sem saber que era Bíblia. Tecnicamente a gente sabia que tinha muita coisa de Bíblia, né, cara? Mas a gente não imaginava. Eu não imaginava, cara, mesmo tendo nascido num lar católico, educado como católico, ter feito a primeira comunhão, eu não tinha a dimensão da Bíblia. Da influência da Bíblia e o quanto ela era rica dessas informações. Uhum. Aí depois que eu tive uma experiência com Deus, né, cara, tipo assim, aí fui ler Bíblia de verdade, ali eu tive um encontro com um texto que falava assim, cara, parece que eu tô lendo As Brumas de Avalon, né, tipo, porque aí você vai descobrir que toda a literatura medieval, ela é 100% inspirada na Bíblia, né. Perfeito. Os contos do arturianos, né, cara, o próprio Ser Gawain, o Cavaleiro Verde, né, cara? Então toda essa literatura que você lê, ela é toda inspirada na palavra de Deus, né, cara, e daí quando você começa a ler Bíblia, você começa a entender que existe todo uma estética literária muito própria para a palavra de Deus, né? Seja ela histórica, poética, que são os livros mais clássicos, né? Quando você pensa na Bíblia como um livro de história, ele é riquíssimo em detalhes e ele não poupa ninguém, né, cara? Não. A Bíblia é um livro assim, cara, ela não passa a mão em ninguém. Seja o rei mais poderoso da terra, seja a pessoa mais simples, a Bíblia explora, expõe a mazela, o pecado, a fragilidade humana. Ninguém tá livre da consequência. Ninguém tá livre da consequência. Mesmo aquele que é segundo o coração de Deus ainda precisou pagar pela consequência. Exatamente. E até a gente entrando no primeiro tema aqui, né, proposto, a gente entrou naturalmente no tema, porque eu acho que é algo que vai acontecer muito, que a lore mais profunda já escrita é a da Bíblia.
Então, mesmo 2000 anos depois da escritura da Bíblia, ela ainda influencia muito Sim. nos temas modernos. Cara, o mais louco de você pensar é, quando você pensa em Bíblia, você pensa, vamos lá, a galera fala muito sobre a dinâmica e a ideia de que foi adulterado, foi mexido, né? Tipo assim, eu não vejo ninguém falando de outros livros de outras religiões. Foi Ilíada, foi alterado? Tipo assim, o mais antigo, assim? Eu não tenho. Não, Cadinho, é engraçado falando sobre Ilíada. Eu ia abordar bem a questão da Ilíada, né? Uhum. Se você pensar em cópias, cara, a Ilíada é, com todo respeito, não me detonem, né? Você tem Se detonar, comenta. A Odisseia e a Ilíada, que são literalmente os livros, a literatura que forjou, né, cara, a estrutura cultural, literária da Grécia. Sim. São pouquíssimas cópias que se tem, fragmentos que se tem, né? Sendo que a Bíblia passa a ser por mais que, vamos lá, se você pensar em Bíblia e Ilíada, vamos colocar assim, se você caminhar com Paulo em Atenas, na Bíblia, você vai se deparar com os mesmos lugares na Ilíada. Escrito em Ilíada. Porque você vai ver a ilha de Creta, você vai ver muito desse ambiente geográfico grego descrito no Novo Testamento e com Paulo em todo o Novo Testamento. Todo o livro de Atos dos Apóstolos, ele é centrado na ideia da geografia, vamos dizer, das cidades gregas. Sim. Então você vai ver ele falando no Areópago, você vai ver que é na colina de Marte, você vai ver ele em Corinto, você vai ver ele em Colosso, você vai ver ele em Tessalônica, você vai ver ele em todas as cidades que são citadas não só na Ilíada como na Odisseia de Homero. Sim. Então, quando você pensa em Bíblia, você tem que entender, cara, que esse livro ele tá passando por onde toda a história do Ocidente caminhou. Ele vai terminar em Roma, né? Então, se você pensa nisso, você tem que olhar para a Bíblia com muito mais carinho a partir de hoje, porque ela transita pro livro da história. Sim. Eu não sei como é que vai ser essa Odisseia do Nolan, né? Que já tá virando uma discussão. Entrando num tema entrando num polêmico e sensível. É que assim, Nolan, ele é uma referência. Não tem muitos. Tirando o Tenet, que é um pouco. Eu até entendi o conceito, mas não é um filme tão bom. Ele não errou tanto. Até quando ele errou um pouco, não foi tanto. A gente pode explicar o Tenet por uma visão diferente, né, cara? Uma visão de programação preditiva, mas isso é um tema. Esse vai ser um podcast inteiro só pra isso. Mas eu digo estruturalmente, como um filme, ele não funcionou tão bem. Como os Batmans ou até mesmo o Oppenheimer, que pra mim é o melhor filme dele. Agora, eu estava muito confiante. A gente podia fazer um programa só sobre o Oppenheimer e o filme, Dá né? pra fazer só sobre o Oppenheimer Se você for crente, tem uma Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Sim. E, voltando pro Nolan, fechando parênteses, o Oppenheimer, ele ganhou muita notoriedade, muita moral, digamos assim. Então ele já ganhou o Oscar. Eu acho que se a justificativa pra ele mudar a etnia dos personagens foi ganhar o Oscar, já não faz sentido, porque ele já tem o Oscar dele. Sim. E eu desconfiaria que o Nolan faria isso só pra agradar, sendo que é o nome dele que tá ali. Isso é verdade. Assim, cara, eu torço. A gente vai assistir, a gente vai trazer a crítica aqui. E aguarde cenas do próximo capítulo. Vamos entrar. Não vamos saber por antecipação. A gente vai assistir e depois vamos dar a nossa opinião. Voltando para a Bíblia, né? Se a gente falar sobre lore. Lore é uma das coisas que mais indaga o nerd a entrar naquele assunto. Só para você que não sabe o que significa lore, lore é a história. É o eixo estrutural da história. É o fio de ouro, né, isso, cara, que puxa todo o conceito da história. Quando você pega o Skyrim tem uma lore, né, que por sinal é o jogo que a gente mais ama. Pra mim é top 1, trilha sonora de Skyrim, cara, pra mim é um negócio que é de louco. É melhor que muito CD por aí. Então quando a gente Quantas vezes eu já acordei naquela carroça preso lá? Nossa, foi uma par. Então a lore é esse eixo de história. Então a gente entende a Bíblia como uma lore perfeita, de começo, meio e fim. E qual seria a lore da Bíblia? Desde o começo ali, dá pra dizer que ela tá conectada do início ao fim? Ou é só um apanhado de livros que depois juntaram? Como é que foi isso? Cara, se você vai estudar a Bíblia com sinceridade, né, sem especulação
e eu te indico 10, 15 livros de pessoas que foram para estudar a Bíblia, para construir a Bíblia, e foram convertidos por ela, e nem todos se tornaram cristãos, convertidos aos pentecostais ou aos reformados, eles se converteram a Cristo, e é uma discussão interessante essa. A lore da Bíblia é toda conectada, desde o Gênesis até o Apocalipse, ela se dedica a unir e unificar, né, uma única história, ela tece uma única história, ela comunica uma única verdade, que ela vai convergir tanto vindo do Apocalipse para Mateus e de Gênesis para Malaquias, ela vai convergir no nascimento de Jesus, na pessoa de Cristo. Então, se você pensa nisso, né, o conceito base da cristandade é essa conversão, tanto do Apocalipse, né, tanto do... Porque se vamos partir do pressuposto, se você não tem os 11 primeiros capítulos da Bíblia, você não tem Bíblia, você não tem um entendimento claro do porquê que ela existe. Tem muito cristão que ele só leu o Evangelho, né? É o mais bonito, eu acho que a parte principal, talvez é o coração da Bíblia, mas se você não lê os antigos, você não entende direito. Eu te aconselho a ler a Bíblia que Jesus lia. Ih, agora pegou. Qual Bíblia que Jesus lia? A Taná? A Torá. Torá? A Torá. E depois a Tanakh, que é o livro onde contém os Salmos e os profetas. Perfeito. Então a Tanakh e a Torá é a origem de tudo. Então se você quer entender, eu te digo assim, a gente pode no decorrer e para frente falar mais sobre isso, sobre o que Cristo concluiu na crucificação e na sua ressurreição. Mas para que você possa entender o porquê que ele veio, você precisa conhecer todo o Antigo Testamento. Você precisa conhecer. Não é assim, porque não. Para você entender o cerne do pensamento de por que Jesus veio à Terra, caminhou, transitou nos 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, você precisa entender a Bíblia que ele lia. E a Bíblia que Jesus lia era a Torá. Ele vai transitar desde o Gênesis, passando pelo Êxodo, pelo Levítico, por Números, por Deuteronômio, entrando em Josué, passando pelos profetas, falando de toda a síntese dele. Ele vai dar aula de Bíblia para os próprios mestres da palavra. E que Bíblia que ele estava ensinando para os mestres da palavra? A Torá. O que ele estava ensinando para aqueles homens? Por que ele chamava eles de hipócritas? Porque o que ele defendia? A Torá hebraica. Ele ensinou sobre isso. Ele era chamado de mestre, ele era chamado de rabi. Então é isso que você precisa entender quando você vai pensar em ler Bíblia. Não tem como você olhar para Jesus e não entender ele como um judeu. Sim. E aqui a gente já coloca um BO aqui na nossa cabeça, já é, né? Polêmico já. Já alcançamos um grau de polêmica. Eu já vi muita dinâmica. gente falar que criticar alguns pontos que tem relação com os judeus, porque diz que não é um judaísmo 2.0 e se precisasse de alguma forma queimar o Antigo Testamento para manter o Novo, eles fariam. Já ouvi pessoas discutindo comigo falando esse tipo de assunto. Mas eu digo, se você queima metade da Bíblia, você não vai ter uma Bíblia completa. E deixa eu colocar uma provocaçãozinha aí. Por favor. O que é no Antigo Testamento? Vamos falar? O que é Novo Testamento na Bíblia? Hoje, estruturalmente, seria a partir dos evangelhos. Okay. O Novo. E o Antigo, né? Profetas menores até Gênesis. Certo. Agora vamos lá. Se a igreja nasce em Atos, tudo que é de Atos para trás é Antigo Testamento. Tecnicamente falando. Então, o Antigo Testamento não termina em Malaquias, termina com os 4 evangelhos. Porque se a igreja nasce depois do Pentecostes, então, do Pentecostes para trás, tudo é Antigo Testamento. Sim. Agora a gente deu um tela azul numa galera aí, né, cara? Porque... Quer aprofundar mais sobre isso? Quer aprofundar? Então, vamos lá. Vamos brincar com isso. Se Jesus concluiu na cruz... uma indagação, já que o pastor está falando disso. O Novo Testamento, ele é um reboot, como muita gente entende, ou uma continuação? É uma continuação. Uma continuação, perfeito. É uma continuação do que devia ser dito. Agora, temos uma questão interessante que a gente pode se aprofundar depois, porque a gente tem um período helênico que não é citado na Bíblia, né? Na nossa, pelo menos, a gente não tem.
na nossa reformada, vamos colocar assim, né? Na junção que nós cremos e que todo mundo crê, e a maioria crê e confessa e tal. A gente tem um período helênico ali, né? Onde a Grécia assume a região da Judéia e depois, quando a Bíblia começa a ser, os evangelhos são escritos, Jesus aparece, ele já está debaixo de um governo romano. Sim. Né? Então a gente tem que brincar um pouco e pensar um pouco sobre esse universo, né, que está ali sendo construído, que Jesus nasce, né, naquele período lá em Belém, depois ele vai para Cafarnaum, termina ali em Nazaré e tal. Quando a gente vê que ele vem, ele surge no cenário pregando e ensinando, ele cumpre toda a lei. Quando ele cumpre aquela lei, ele diz uma palavra: está consumado. E a partir dali ele nasce, né? Ele confirma, ele gera um novo entendimento da palavra. E quando você pensa no arrebatamento, no ser cheio, quando os discípulos são cheios, revestidos de poder, depois da pregação de Pedro, nasce a igreja, como tecnicamente a gente conhece, né? A partir do credo apostólico, do que os apóstolos criam. Então, tudo que está daqui para trás passa a ser Antigo Testamento. Sim. Passa a ser uma coisa que vai ser referência para aquilo que eles vão viver. Eles não estão negando, porque você pega o primeiro sermão de Pedro, Pedro vai lá para Moisés e volta até Jesus. Você pega os sermões de Paulo, Paulo vai até Adão, às vezes, volta para Moisés, volta para os profetas e termina falando de Jesus. Eles nunca ignoram ignoram essa origem. Uhum. Então, quando a gente tenta tirar isso do ensino do evangelho, a gente já está cometendo um erro. Cometendo um erro porque o próprio credo apostólico era fundamentado sobre esse conceito de tudo que existiu antes. Porque Jesus ele teve uma base de ensino. Judaica. E o que ele transmitiu não diria uma evolução, mas é uma consequência do que ele transmitiu. Nós cremos, e aqui a gente entra na dinâmica do que você crê como cristão. Nós cremos, a partir das Escrituras, que Jesus, ele cumpriu a lei nele. Sim. Então, todas as leis efetivas, tudo, ele vem e diz assim, ó, eu consumei tudo em mim. Vocês não precisam cumprir mais essa lei, porque isso é o que o texto de Hebreus diz, que se essa lei fosse infalível, não precisaria de uma segunda aliança. Sim. Então Cristo é a segunda aliança que a gente tem. Então a gente tem uma aliança que termina com ele e a partir daí se desdobra uma aliança com ele. E na aliança com ele a gente não precisa cumprir os ritos, mas daquela lei que ele fechou. E a partir daí a gente passa a viver a fé em Cristo, não a fé no rito, na lei. Você pega todo o livro de Hebreus, é uma aula sobre esse conceito. Desde Moisés como sendo o pai da lei, porque a gente tem que pensar nisso, a gente vai fazer isso, fazer essas divisões e entender que Moisés é o pai da lei. É ele que traz, né, que Deus usa a vida de Moisés para sintetizar tudo aquilo que é ensinado e dar a lei para que o povo possa viver. Então, desde o patriarcado desde a lei dada por Moisés até Jesus, ele vai cumprir. Então, Hebreus nasce dentro desse conceito, trazendo esse entendimento de quem é Cristo dentro da Torá. Ele é maior do que os anjos, ele é maior do que Moisés, ele é maior do que todo sacrifício, porque ele é o sacrifício, ele é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Isso aqui é outro assunto. Esse daí é um podcast inteiro. Podcast inteiro só sobre a ordem de Melquisedeque. Então, se a gente está fazendo um panorama geral para você de que a Bíblia ela é um universo, que a gente vai ficar aqui 50 anos fazendo podcast e nunca vai se esgotar, porque ela é infinita. Um podcast para cada capítulo. Um podcast para cada um, que já daria, assim, cara, coisa para explodir a sua cabeça. Falando em explodir a cabeça, se a Bíblia é o livro mais nerd do mundo, o Apocalipse é o livro mais nerd da Bíblia. Meu Deus do céu, cara. Por que ele indaga tanto o imaginário das pessoas, assim? Porque quando eu era criança, sempre quando eu era criança, porque eu sou crente desde berço, né? A gente queria muito saber sobre o Apocalipse, ler sobre o Apocalipse. E acho que o primeiro livro da Bíblia que eu li foi o Apocalipse. Antes dos outros, assim, quando eu praticamente aprendi a ler, foi o Apocalipse. Não entendi nada. Então, por que as pessoas tem tanto interesse pelo Apocalipse? Só uma casquinha, porque a gente vai ter alguns podcasts sobre o Apocalipse. Porque todo mundo gosta de saber o final da história. Antes do... todo mundo gosta de um spoiler, né, cara? Tipo assim... Acho que também o oculto, né?
Porque a gente ainda tá vivendo. O endgame, né, cara? O final do jogo. Todo mundo quer saber como é que vai ser o resultado final. E se criou uma mística com o Apocalipse, cara, porque tinham igrejas que proibiam as pessoas de ler. Né? É mesmo? Sim. Existia uma cultura nos anos 70 no Brasil, nos anos 80, de que se você lesse o Apocalipse... Primeiro, durante muito tempo, a Bíblia era proibida de ser lida. Porque as pessoas tinham medo que os membros lessem, né? Falava que ia ficar louco, Falava que ia ficar louco. E aí o ápice da loucura era o Apocalipse, né? Porque daí... Só que o Apocalipse, cara, a maioria das pessoas começa lendo errado. Né? Ela já começa lendo errado. Só sai lendo, só. Não, ela sai lendo, mas o Apocalipse são várias estações de leitura. Você tem uma estação nos primeiros 4 capítulos, primeiros 3 capítulos, uma estação nos primeiros 5, depois uma primeira estação no começo, na metade ali do capítulo 4 até o capítulo 7, você tem ali uma dimensão, e daí vai tendo outros desdobramentos. Então, as pessoas tentam ler o Apocalipse sem entender essa divisão. Sim. Então, eles leem tudo, não entendem nada, né? Aí no final das contas elas só querem saber quem que é a prostituta que está em cima da besta com 10 chifres, e quem são as duas testemunhas, né? E o Godzilla que vai levantar no oceano, né, cara? Tipo assim... Então, qual oceano, né? Não falou. Qual oceano? Então... E o eixo principal do Apocalipse, cara, que é a glória de Deus, né, cara? A vitória sobre... Não, se dilui nessas coisas, né, cara? É só o finalzinho ali. A galera fala sobre a marca da besta, sobre não poder comprar, não poder vender. Isso que foi o ápice de toda a teoria da conspiração da igreja. Na minha época era o chipzinho. O chip um na testa e outro no pulso. Cara, qual o Sagan, cara, fala de chip de silício dos anos 70. Então, se fosse para ser aquilo... Não, já tinha sido. Já tinha sido. Acho que já ficou defasado o chip. Já ficou defasado o chip. Aí lá nos anos 2010, cara, o pessoal começou a extrair... Não sei se você já ouviu falar nisso, de os peixes que ficam no profundo, nos ambientes abissais, eles segregam a partir da glândula uma toxina chamada luciferina. O nome já indica alguma coisa. Mas é por conta da palavra em latim porque traga luz. Sim. Ele gera uma toxina e essa toxina ela ilumina. Como se fosse quando você sacode aquele bastão e ele, né? Aquela brincadeira do filme do Rambo, né, cara? O que ela faz? O que ela faz? Ela fica azul. Fica azul. Desse jeito. Então, a ideia principal da luciferina era isso. As pessoas estavam participando de rave lá na Europa e eles estavam fazendo tatuagem com luciferina. Aí as pessoas passavam, mexiam a luz assim e iluminava Você lembra quando o Blade fazia aqueles símbolos que ficavam nas costas dos vampiros ali? Sim. Então aquilo ali era uma marca que tinha nas raves dos anos 2000 e pouco, com luciferina. Ah, meu amigo, quando isso foi visto lá pronto. Mais um tema de podcast, como que o Blade influenciou a cultura das raves, né? Nossa, cara. Essa daí é brava. E o RPG, né? E o RPG. Então, assim, se você pensa em tudo isso, cara, pensa no universo de conspiração, o Apocalipse é o pai das conspirações, né? Porque a gente entende o Apocalipse como sendo um final do game mesmo, né? Tipo... E aí você pensa em final de game, você pensa no quê? Você pensa nas coisas que vão acontecer. Né? Então todo mundo quer saber o que vai acontecer no final. Sim. Né? Todo mundo quer o spoiler e tal. E aí o Apocalipse, cara, ele é muito mais amplo do que isso. Né? Eu acho que o texto mais prazeroso do Apocalipse é que a gente tem que... Bem-aventurado o homem que guarda as profecias deste livro. Ele se eu não estiver enganado, posso estar, ele é citado 7 vezes no Apocalipse inteiro. Sim. Essa frase. Bem-aventurado o homem que guarda as profecias desse livro. Por elas serem profecias, elas vão estar sempre presentes em algum tempo da história. E aí a gente poderia entrar nos conceitos, né, escatológicos, né, cara? É só uma casquinha. Não dá pra mergulhar em tudo. Isso é só uma leve. Um ponto que eu acho que é breve introdução. Não, que eu acho que é muito importante das pessoas que gostam de ler o Apocalipse, mas a pessoa às vezes pula, são as igrejas. As cartas das igrejas. É sempre, no fim, aquele que permanecer será ganhar tal coisa. E daí, cada uma delas tem uma referência. Sim. Esse ponto do Apocalipse a gente pode trazer para nossa vida atual. Sim. E aí quebrando o mito de que não existe mérito, né? Exato.
Porque se a Bíblia diz que é o que vencer, alguém Alguém tem que ganhar. Não, ou às vezes todo mundo vai ter que ganhar. Mas vai ter que ganhar, e para ganhar tem que competir para ganhar. Exige uma ação. Exige uma ação da pessoa, entendeu? Não que um tenha que perder, outro tenha que ganhar. Os dois podem ganhar, mas tem que ter competição. Sim. Né? Tipo assim, eu ganho, ele ganha, tá, mas se os dois correrem juntos. Então não adianta os dois. Mas se os dois não correr, os dois perdem. Os dois perdem, né? Ninguém vai ganhar nem perder, todo mundo vai perder. Todo mundo vai perder. Então a gente tem que entender que até na Bíblia a gente tem esse conceito de esforço, né? De dedicação. Você vai ver. Mas é diferente do conceito humano, né? Porque o conceito humano é o esforço contra os outros. Exatamente. Na questão bíblica é o esforço contra a nossa carne, contra o nosso pecado. É o esforço da gente, nosso contra nós mesmos, né, cara? Por isso que o evangelho é a religião do confronto. Eu acredito que o evangelho, cara, é uma ferramenta, e aí a gente tem que ter entrar num ponto bem delicado, né, cara, para não confundir as pessoas. Jesus, ele nunca respondeu a um questionamento. Ele deu outra pergunta em cima. Respondia com uma pergunta. Respondia com uma pergunta, né? Eu acho que o único cara que ele respondeu foi o leproso que disse assim: o senhor quer me curar? Quero. Foi o único. Que a maioria dos outros... E foi rápido ainda. Foi rápido, porque eu acho assim... Não, porque o leproso já desce se arrependendo e adorando a ele. Falou assim, ele já fez o que ele tinha que fazer, né? Ele já tinha que fazer, exatamente. Ele chega e diz assim: o senhor quer me limpar? Quero. Você limpa. Foi o único, cara, porque o resto... Se todos os outros fizessem isso, ia ser bem mais fácil. Cara, Jesus, ele é tão ousado em dizer que ele encontrou fé num general romano e numa mulher cirofenícia. Que pra época era um escândalo. Que pra era o escândalo, né, cara? Primeiro porque eles eram vistos pelos judeus como pessoas ruins, né? Principalmente o povo sírio-fenício, né, cara? Que era onde eles mais tiveram guerras, né? Principalmente durante o cerco de Samaria. Sim. Né? O cerco, né, o exílio, né, cara? O exílio que aconteceu ali, né, naquela região, que foi o primeiro, né? Porque depois você vai ter o exílio babilônico, mas das primeiras 10 você vai ter o assírio, né? O cativeiro assírio. Então, depois disso, todo mundo daquela região é considerado ruim para os judeus. A mesma coisa acontece com Roma quando Roma domina a Judéia. Né? Então, pensar que Jesus está dizendo que aquele homem que para o povo da lei era considerado imundo, ele tem mais fé do que o próprio judeu, é provocativo demais. É um confronto, né? E o evangelho, cara, os ensinamentos de Jesus, e aqui a gente vai fazer um parênteses, porque nisso eu preciso depois trabalhar com vocês um podcast só sobre isso. Jesus era um mestre do Oriente. Ele ensinava conforme os mestres do Oriente. Esse vai ser um tema podcast profundo. Inteiro. Jesus ensinava como os mestres do Oriente. E como mestre do Oriente, cara, ele cumpria os mesmos sinais dos mestres do Oriente. Ele usava a mesma metodologia dos mestres do Oriente. E quando ele olha para a fé e ele diz o que ele quer provocar na vida das pessoas? Uma mudança interna. Ele quer que as pessoas olhem para dentro de si, reconheçam o seu pecado, reconheçam o que precisam mudar e busquem transformação. Então a vida cristã em Cristo é uma jornada de crescimento. Não é só a aparência, né? Não é só a aparência. Porque antigamente, se você cumprisse todos os ritos... Cara, beleza. Eu vou gastar um tema aqui, porque o que Jesus vai ensinar é o que o Campbell vai chamar de jornada do herói. O monomito. O famoso. O Campbell vai juntar um monte de histórias para chegar naquilo que Cristo já chamava de evangelho. Sim. Que é o quê? Que é trilhar uma jornada. Que é você sair de onde você está e ir para um outro lugar. Você convergir de uma situação para outra. Então você faz um giro de 180 graus, tá? Não 360. Não 360. Então você faz uma transição na sua vida, que vai sair de um lugar ao outro. Então essa jornada que o Campbell vai fazer, por mais que o Herói de Mil Faces é muito maior do que essas 12 estações que os roteiristas usam, né? Porque aí a gente pode explicar a diferença entre a jornada do herói criada para o cinema pelo Francis Ford Coppola, que é o pai dessa escola, né, de ensino do monomito para dentro da arte do cinema. O Herói de Mil Faces, ele busca esse conceito dentro da literatura. E ele vai fazer uma leitura do próprio cristianismo, né? Porque o cristianismo é uma jornada. Sim. É uma jornada para dentro de si mesmo, primeiro, e a partir daí, e o complemento dessa jornada é o próximo. Por isso que o texto... Perfeito.
áureo da Bíblia, se a gente vai usar uma linguagem bem alquímica, Mística. bem alquímica de transformação, é o conceito de que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e semelhante a esse amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então é um desdobramento, uma verdade irmã, né, cara? Uma verdade em duas mãos. São verdades irmãs. Se eu não entendo quem é Deus, eu não entendo como amar o meu irmão. Se eu não entendo como amar o meu irmão, eu não conheço a Deus. Sim. Então essas duas verdades precisam caminhar juntas. Isso é uma jornada. É uma jornada primeiro de conhecimento a Deus e depois de... Seria, primeiro você se enfrenta a si mesmo. Se você vencer, os frutos disso vai ajudar a vida dos outros. Por isso que eu acho que é tão difícil e tão rejeitado o cristianismo. Porque não é algo fácil, tipo, faça tal coisa que... Ou siga isso, faça isso, pronto. Não, é você se confrontar. É você trazer o... C.S. Lewis no cristianismo puro e simples, Perfeito. né, cara? Se você busca uma religião fácil, não procure o cristianismo. Vai fazer outra coisa da vida. Mas entenda que é só aqui que você vai encontrar a verdadeira resposta, né, cara? Exato. E é fato isso, tá, gente? É fato. E assim, cara, nós já conhecemos o final dessa história. Calma, pastor, já quer contar o final pra galera? Não, a gente ainda tem muita coisa pra falar sobre a Bíblia. Vamos falar sobre os seres, os monstros, batalha espiritual, que é um assunto que a gente vai passar alguns dias falando sobre. E pode? Deixa no comentário se vocês querem. Ele falou de monstros, seres sobrenaturais, seres espirituais. Você sabia que na Bíblia, cara, tem até algo parecido com lobisomem? Algo parecido com seres aquáticos? Tem vampiro? Tem vampiro? Tem seres sobrenaturais? Tem ação sobrenatural na Bíblia? Eu quero te convidar a estar conosco no nosso próximo episódio, que é... Vamos falar sobre monstros, criaturas e seres sobrenaturais. Na palavra, na Bíblia. Na Bíblia. E aí, tá disposto? Quer vir para essa jornada com a gente? Fica aqui o nosso convite. Passa a mão na mochila, passa a mão no cajado e cuidado. Quando você coloca o pé na estrada, você não sabe onde você vai parar. Mas agora eu sei quem é o caminho, a verdade e a vida. E ele tá te esperando nessa jornada. E no próximo episódio do Última Fronteira.